Graça e paz a todos. Hoje eu quero falar para vocês como vencer a tentação aos olhos e ao exemplo de Jesus. Talvez você seja uma pessoa que já caiu várias vezes no mesmo pecado. Que você caiu, você orou, você confessou seus pecados, mas mesmo assim não consegue vencer a tentação. A tentação te domina. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir como vencer a tentação. Então, vamos lá! Lá em Mateus, no capítulo 4, dos versículos 1 a 11, nós lemos o seguinte. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Percebe que Jesus venceu a tentação usando a palavra de Deus? Usando o assim diz o Senhor, o está escrito? Usando versículos da palavra de Deus? E é exatamente esse o segredo para vencer as tentações. O segredo para vencer as tentações que Satanás nos coloca é estudar a palavra e mentalizá-la, para que quando uma tentação vier, nós podemos lutar contra Satanás usando a própria palavra de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez quando foi tentado, né? Satanás veio a ele e ofereceu-lhe uma tentação e ele rebateu usando a própria palavra de Deus. Satanás veio, usou também a palavra, mostrando que Satanás também conhece a palavra. Jesus rebateu novamente utilizando a palavra de Deus. E assim foi em todas as tentações que Satanás ofereceu e colocou no caminho de Jesus. Jesus sempre rebateu com a palavra. E ao final nós vemos que o diabo saiu, deixou Jesus e anjos vieram, ficar com ele. Então nós vemos que o diabo foge de nós quando nós utilizamos a palavra para vencermos uma tentação. Olha que recurso, que ferramenta maravilhosa nós temos à nossa disposição para usarmos na luta contra as tentações, na luta contra Satanás e na luta contra o pecado. Quando vier uma tentação, nós já sabemos que usando a palavra, Satanás fugirá de nós. E eu quero comprovar isso mais uma vez com vocês, utilizando mais um versículo. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, nós lemos o seguinte: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui nós entendemos que quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo e às tentações que ele nos oferece, ele foge de nós. Ou seja, quando nós resistimos a cada tentação que Satanás coloca na nossa vida, ele foge de nós. Quando nós resistimos a uma tentação e não caímos no pecado que ele oferece a nós, ele foge. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que nós precisamos utilizar a palavra de Deus, nos apoderar dessa palavra, para que nós possamos vencer e não cair nas tentações que Satanás nos coloca. E com isso nós vemos que Jesus venceu as tentações usando a palavra.
E nós sabemos que Jesus veio para ser o nosso exemplo. E ele passou pelas tentações e resistiu a cada tentação usando a palavra para nos dar o exemplo de que nós também conseguimos, resistir ao diabo, resistir às tentações que ele coloca na nossa vida, utilizando essa mesma ferramenta, que é a palavra de Deus. E aí, eu quero ler um trechinho aqui com vocês, muito interessante. Esse trechinho que eu vou ler com vocês está lá no livro O Libertador, na página 65. E diz o seguinte: Cristo nos mostrou como conseguir isso. Que recurso Cristo usou para vencer Satanás? A palavra de Deus. Está escrito, ele disse, toda promessa da palavra de Deus é nossa. Quando a tentação o atingir, olhe para o poder da palavra. Todo esse poder é seu. Cristo se apoderou do poder da palavra para vencer as tentações que Satanás o colocou no deserto. Esse poder é nosso. O poder da palavra é meu. O poder da palavra é seu. Nós temos essa ferramenta maravilhosa à nossa disposição. Nós temos a palavra de Deus à nossa disposição a qualquer momento. Por isso, se apodere dessa ferramenta, se apodere dessa maravilhosa ferramenta que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, para resistir às tentações. O segredo para vencer as tentações está em utilizar a palavra de Deus, em se apoderar desse poder que ela tem para vencer as tentações e não cair em pecado. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha edificado a sua vida e se apodere da palavra sempre para resistir a cada tentação que o inimigo te colocar, para que você não caia mais no mesmo erro, no mesmo pecado pelo qual você tem lutado há muito tempo. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!